Bom dia, meus caros. Vamos falar hoje sobre o panteão dos deuses. Paulo, quando estava na Grécia e viu a menção sobre o Deus desconhecido, falou com os moradores da região que Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, ou seja, a adoração de muitos deuses. Meus queridos, eu vou falar com vocês da mesma forma que eu estou falando de mim mesmo, porque eu também já estive do mesmo lado. O Cristo diz assim: tire primeiro a trave dos seus olhos para tentar tirar poeira do olho de alguém. Eu questionava a Igreja Católica, a Igreja Universal, que católico é isso que significa, sobre a adoração dos falsos deuses. Porque de fato foi o que foi feito. Transformou feriados pagãos em feriados cristãos. Mas Deus sabe muito mais do que a gente, e tudo isso tinha um significado, porque nada se perde, mas o Espírito tudo reforma e transforma. Então é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Mais uma vez vai ter colinha, só que eu vou colocar no computador para não ficar gastando tanto papel. Então bora lá, mais um vídeo. Uma das questões mais fascinantes da história das religiões é da antropologia, a existência de padrões universais na mitologia de povos que supostamente nunca tiveram contato. Vamos explorar as principais teorias e correlações. Arquétipos universais. Teoria de Carl Jung. O psiquiatra Carl Jung propôs a existência de um inconsciente coletivo, uma camada profunda da psique humana, compartilhada por toda a humanidade, povoada por arquétipos. O que são os arquétipos? O que são? Os arquétipos são imagens, símbolos e temas primordiais que surgem em mitos, sonhos e religiões de todas as culturas. Eles são como programas psíquicos comuns a todos nós. Correlação com os deuses. Cada deus ou deusa de um panteão representa uma personificação de um desses poderosos arquétipos internos. Exemplo de arquétipos e seus deuses: o pai, o governante, o juiz; Zeus, grego; Odin, nórdico; Júpiter, romano; Xandi, chinês; a mãe, a criadora, a nutridora; Deméter, grega; Frigg, nórdica; Terra, indígena; Ísis, egípcia; o herói, o salvador, o guerreiro; Hércules, grego; Thor, nórdico; Raman, hindu; Sun Wukong, chinês; a donzela, a inocência, a pureza; Perséfone, grega; Freia, nórdica, e em aspecto da sua juventude; o sábio, o mestre, o guardião do conhecimento; Thoth, egípcio; Odin, nórdico, em seu aspecto de buscador de sabedoria; Quetzalcóatl, azteca. A personificação das forças da natureza é a teoria mais antiga. Os primeiros deuses eram explicações para fenômenos naturais que a humanidade não compreendia. O sol, uma divindade masculina de vida e morte. Exemplo: Ra, egípcio; Hélio e Apolo, grego; e Tonatiuh, azteca. A lua, frequentemente uma divindade feminina ligada aos ciclos, à intuição e à magia. Exemplos: Artemis, grega; Selene, grega; Iat, egípcia; Coyolxauhqui, azteca. O trovão e a tempestade, um deus de força bruta, do poder e muitas vezes da justiça. Exemplos: Thor, nórdico; Zeus, grego; Hidra, hindu; e Xangô, Yorubá. A terra, a mãe terra, a fonte de toda a vida. Exemplos: Gaia, grega; Pachamamã,
Inca e Danu celta. A teoria do monoteísmo primitivo. Alguns estudiosos, como Wilshire Smith, argumentam que as tribos mais antigas acreditavam em um ser supremo, ou Deus do céu, distante e criador. Com o tempo, esse Deus único teria se fragmentado em um panteão de deuses menores e mais especializados, que eram mais fáceis de se relacionar e apaziguar. Exemplos: Daius Pitar, védico; Zeus Pater, grego; Júpiter, romano, tem a mesma raiz linguística, Deus Pai. Todos são deuses do céu. Isso sugere uma divindade celeste primordial comum a todos os povos indo-europeus. Correlação específica entre panteões. Muitas vezes a correlação é direta devido a rotas comerciais, conquistas ou proximidade geográfica. A função domínio: Grécia, Roma, egípcios, nórdicos, hindus e mesoaméricas. Reis dos deuses: Zeus, Júpiter, Amon-Ra, Odin, Hidra ou Shiva, Vishnu, Ameteod, Azteca. Deus do trovão: Zeus, Júpiter, Set em um aspecto, Thor, Hidra, Tlava, chuva. Deus do amor: Afrodite, Zeus, Hathor, Freia, Laios, entre outros. Deus do sol: Hélio, Apolo, Sol, Ra, Freia, o sol, deusa, entre outros. Deusa da lua: Artemis, Selene, Diana, Ia e Ísis, entre outras. Mensageiro: Hércules, Mercúrio, Tote, entre outros. Submundo: Hades, Platão, Osíris, Hel, entre outras. A jornada do herói: monomito, de Joseph Campbell. Joseph Campbell mostrou que a história do herói é essencialmente a mesma em todas as culturas. Esse mito universal reflete a jornada do autoconhecimento e transformação de cada ser humano. O chamado à aventura: o herói é convidado a sair do mundo comum. O auxiliar sobrenatural encontra um mentor, um deus ou um velho sábio. A provação suprema enfrenta seu maior medo e inimigo. A apoteose alcança uma iluminação ou poder. O retorno: volta para casa para beneficiar seu povo com o que aprendeu. Exemplos: Jesus, Buda, Maomé, Moisés, Hércules, Percy Jackson na leitura moderna. Conclusão: por que essas semelhanças? A relação entre os panteões não é uma prova de que todos os deuses são o mesmo, mas sim uma evidência poderosa de que a mente humana, independente de tempo e lugar, funciona da mesma maneira. Psique compartilhada, Jung. Temos os mesmos medos, desejos e perguntas fundamentais. De onde viemos, para onde vamos e por que o mundo é assim? Experiências compartilhadas: todos vemos o mesmo sol, a mesma lua, experimentamos o amor, o ciúme, a fúria da natureza e a certeza da morte. Necessidades sociais compartilhadas: todas as sociedades precisam de explicações para o mundo, de regras de conduta, muitas vezes dadas pelos deuses, e de rituais para lidar com o desconhecido. Os deuses, portanto, são espelhos da humanidade. Através dele projetamos nossa psique coletiva em uma tentativa eterna de entender o cosmos e nosso lugar dentro dele. Estudar a mitologia comparada é, no fundo, estudar a nós mesmos. Se gosta desses assuntos, meus caros, e quer saber mais, junte-se a mim nos próximos vídeos e faça a sua vida fazer sentido.